Vamos começar a falar individualmente de cada conectivo. Aí presta atenção. Agora nós vamos entrar nas tão temidas e badaladas tabelas verdades. Nós vamos entrar nas tabelas verdades. Cada conectivo. Por que tabela verdade? Porque é uma tabela que vai trabalhar com a gente os valores que podem ser verdade ou falso, tá bom? Então a gente chama de tabelas verdades. É uma tabela que vai analisar o verdadeiro, o falso, tá bom? De acordo com cada conectivo. Então deixa eu ficar grande aqui para conversar com você. Olha só. Cada conectivo, ele traz dentro dele uma semântica. Cada conectivo, ele traz uma semântica. Se você chega e fala assim para o seu filho, por exemplo, eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar para você. Você chega para o seu filho e fala assim, olha, papai ou a mamãe, no seu caso, não sei, vai te dar um presente. A gente vai, o papai e a mamãe aqui vai te dar uma bola e um boneco. Olha o que você está falando para o seu filho. Vou te dar uma bola e um boneco. Isso faz a criança entender que ela vai ganhar 2 presentes, você concorda? Porque a semântica do E diz que você vai fazer uma coisa e também a outra. É diferente de você chegar para o seu filho e falar assim, olha, papai e mamãe vai te dar uma bola ou um boneco. Aí agora mudou. Aí pensa, eu vou ganhar uma bola ou um boneco. Aí talvez ela até escolha o que ela quer. Ah, eu prefiro a bola. Ou não, eu prefiro o boneco. Então o E, ele traz uma semântica, uma interpretação diferente do OU. Se ele traz uma interpretação diferente do OU, eu vou ter uma tabela para o E, eu vou ter uma tabela para o OU. Porque a lei, ela vai ser de acordo com o que cada conectivo, ele traz de interpretação. Então cada conectivo vai ter a sua lei. Tá bom? Agora, se você fala assim para a criança, se você passar de ano, então papai vai te dar uma bola. Agora já é uma outra situação. Agora você colocou uma condição, percebeu? Se você passar de ano, então o papai ou a mamãe vai te dar uma bola. Agora você tem a condicional, o sim então. Você está colocando para ele uma condição. Olha, faz o seu papel, passa de ano, então você vai ganhar um presente. Percebeu? Aí já é uma outra interpretação, é um outro conectivo. É o se então, porque o se então, ele traz essa relação de causa e consequência, traz essa condição. E é isso que nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. A lei de cada conectivo individualmente. Eu vou passar para você, passo a passo, por cada conectivo, te explicando o porquê dessa tabela para cada conectivo. Então, nós vimos que uma proposição simples, ela pode ser verdadeira ou então ela pode ser falsa. Concorda? Isso quando eu tenho uma proposição simples. Mas quando eu tenho uma proposição composta, aí eu vou ter, no mínimo, 2 proposições simples. E normalmente a gente chama de P e de Q. E quando eu coloco 2 proposições simples, eu tenho algumas combinações, porque cada uma ela pode ser individualmente verdadeira ou ela pode ser individualmente falsa. Porque nós vimos que uma proposição tem que ter um valor lógico. Então, o P ele pode ser verdadeiro e o Q ele também pode ser verdadeiro. Eu quero, nesse momento, deixa eu pegar um marca-texto aqui, e eu vou riscar. Deixa eu pegar o preto, um preto aqui. Ó. Eu vou riscar o que está aqui. Eu quero que você se concentre só no que eu estou vendo, te mostrando de combinação. Então, o P, ele pode ser verdadeiro e o Q também pode ser verdadeiro, de acordo com cada proposição ali. O P pode ser verdadeiro e o Q pode ser falso. Repara que a tabela, cada linha da tabela representa uma combinação possível. Porque cada um pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, eu estou levantando todas as possibilidades. V com V, V com F. Eu posso ter F com V ou eu posso ter F com F. Felipe, eu tenho que seguir obrigatoriamente essa ordem? Não, você não tem que seguir obrigatoriamente essa ordem, mas eu aconselho que siga. Sabe por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que existem tabelas maiores. Se eu colocar P, Q e R aqui, uma terceira proposição simples, aí eu posso ter VVV, VVF, VFV, aí a tabela vai ficar maior. Se você ficar pegando uma ordem aleatória,
pode ser que você acabe esquecendo de alguma. Ou então, na hora da prova, você fala assim, caramba, o que eu esqueci? VVF, VFF, tá faltando que combinação aqui? Aí você perde tempo. Então, vamos padronizar. Por quê? Além de facilitar a sua vida, você ajuda o seu cérebro a isso aqui ficar de uma forma mais natural para você. Quando você nunca viu uma pessoa, ela é normalmente estranha para você. Você olha, você não reconhece aquela pessoa fisicamente. Você olha, não é um rosto, como é que eu vou dizer? Um rosto que você conheça. Mas pensa no seu esposo, na sua esposa, ou num amigo, num parente, numa mãe, num pai. Você vê frequentemente. Aquele rosto, ele já se torna agradável para você. Você já se torna bem perto daquela pessoa, de tanto que você viu essa pessoa. E a tabela é a mesma coisa. Se você seguir a ordem, ela vai ficar um rosto comum para você. Você vai sentir bem perto dela. Você vai ser uma coisa que não vai soar como estranha para você. Por isso que é importante você seguir esse padrão. Então, nós vamos padronizar. Quando eu tenho duas proposições simples, eu vou usar essa sequência para ajudar o meu cérebro a interpretar melhor a questão. Então, VV, VF, FV, FF. Repetindo, VV, VF, FV, FF. E, de acordo com cada conectivo, nós vamos ter aqui o resultado dessa combinação. Para o conectivo E, verdadeiro com verdadeiro, vai dar um resultado. Para o conectivo E, verdadeiro com falso, vai dar um outro resultado. Então, essa última coluna aqui, que eu rabisquei, ela vai ser o resultado. É como se fosse aquelas, são aquelas operações dentro da matemática. Na matemática, eu não tenho lá 3 mais 5 dá quanto? Não é isso? 3 menos 5 dá quanto? Então, o E, o OU, eles são chamados de operadores lógicos. Só que na matemática, de acordo com a conta que eu faço, eu vou achar infinitos resultados. Então, eu posso fazer uma conta e achar 2, eu posso achar 5, eu posso achar 1000, eu posso achar 300. No raciocínio lógico é mais fácil, porque o resultado aqui só tem duas possibilidades. Ou vai me dar verdadeiro, ou vai me dar falso. Sempre. Então, eu estou operando, né? Por isso, operador lógico, eu estou conectando o P com o Q. E de acordo com cada valor lógico, com cada combinação, eu tenho um resultado diferente. O resultado para o E vai ser um, o resultado para o OU vai ser outro, tudo de acordo com a lei, com a interpretação de cada conectivo. E é exatamente isso que nós... Vamos lá para mais uma aula do nosso projeto, do nosso desafio dos 30 dias. Essa é a aula de número 4, né? Que a gente está trabalhando agora. E nós vamos definitivamente entrar nas chamadas tabelas verdades. E a tabela verdade ela vai durar aí durante algumas aulas, né? Muito importante que a gente tenha uma concentração, porque a tabela verdade ela é a base do raciocínio lógico, ela é a base da parte da lógica proposicional, tá bom? Então vamos lá. Primeiro conectivo que nós vamos estudar, o conectivo E. Ontem, na nossa aula de número 3, nós falamos que uma proposição, quando eu tenho uma proposição composta, eu preciso de, no mínimo, duas proposições simples, que a gente chama de P e de Q, não é isso? Beleza. E nós vimos que a sequência que nós vamos padronizar é essa aqui. VV, VF, FV e FF. Essa é a sequência que nós vamos padronizar. Com essa sequência, nós conseguimos pegar todas as combinações possíveis, tá bom? Agora, nós vamos estudar o resultado que nós encontramos quando nós pegamos cada uma dessas combinações. Então pensa comigo aqui, deixa eu ficar grande. Esquece a tabela. Ó, eu falo assim, eu chego pro meu filho e falo assim: filho, papai vai te dar uma bola e um boneco. Papai, hoje, vamos botar hoje para poder ficar mais incisivo. Hoje, papai vai te dar uma bola e um boneco. Dar a bola é a proposição P. Dar o boneco é a proposição Q, tá bom? E eu estou usando o conectivo E. Dar a bola e dar o boneco. Aí o meu filho fala assim: poxa, legal, papai, eu vou ganhar uma bola e um boneco hoje? Eu vou te dar uma bola e um boneco. Beleza. Eu saio, quando eu volto, eu trago a bola
para o meu filho. Então, dar a bola é verdadeiro, eu cumpri, eu falei a verdade para ele e também dou o boneco para ele. Dar o boneco também é verdadeiro, eu entrego os dois. A criança pega os dois presentes e fica toda feliz, não é? Eu cumpri o que eu prometi. Eu dei a bola, verdadeiro. Eu dei a bola, verdadeiro. E eu dei o boneco, verdadeiro. Então, eu falei a verdade para o meu filho. Tranquilo? Beleza. Agora pensa assim. Meu filho, eu vou te dar uma bola e um boneco. Beleza, eu saio. Quando eu volto, eu dou a bola para ele, mas eu não trago o boneco. Dar o boneco é falso. Eu só dei a bola para ele, não dei boneco. Ele vai pegar a bola, vai olhar para mim e ele vai falar: papai, cadê o boneco? Não, meu filho, mas eu te dei a bola. Ele: papai, você disse que ia me dar uma bola e um boneco. Você só tá me dando a bola. Cadê meu boneco? Então isso significa que eu menti para o meu filho. O que eu falei era falso. Porque quando eu uso o conectivo e, eu me obrigo a fazer os dois. Quando você chega para o seu esposo ou para sua esposa e fala assim: poxa, amor, eu hoje vou estudar e trabalhar. Eu hoje vou estudar e trabalhar. O que a sua esposa ou o seu esposo pensa? Poxa, minha mulher ou meu marido vai hoje, né? Vai fazer os dois. Ela vai estudar e também vai trabalhar. Então, para você falar a verdade, você tem que fazer os dois. Se, o outro exemplo agora, eu te dou uma bola e um boneco para o meu filho. Eu não dou a bola para ele, dar a bola é falso, mas eu trago o boneco. Adianta alguma coisa? Ah, até adianta, tá bom, tô dando o boneco para ele, vai ficar menos pior para mim, mas ele vai me cobrar a bola. Por quê? Porque eu falei que ia fazer os dois. Então, se eu der só um dos dois, eu vou estar mentindo. E se eu prometo dar a bola e o boneco, e no final do dia eu não dou a bola, nem dou o boneco? Eu vou escutar choro a noite toda. Sim ou não? Porque eu menti pro meu filho. Então, esse meu exemplo que eu estou trazendo para você é para te mostrar que o conectivo e, ele só é verdade se você cumprir, se todas as proposições simples forem o quê? Verdadeiras. E é o que a lei dele diz. Olha, uma proposição composta, conjuntiva, porque o e é a nossa conjunção, só será verdadeira quando todas as proposições simples forem verdadeiras. Então, ela só é verdadeira quando todas são verdadeiras. Se eu tivesse 10 proposições simples, 9 são verdadeiras e uma só que é falsa, o resultado vai ser falso. Porque o e, para ser verdade, exige que todas sejam verdadeiras. Isso significa que, se o falso aparecer, o resultado já dá falso. Aqui, ó, se pelo menos uma for falsa, o resultado vai ser falso. Tá bom? Então, a gente tem que memorizar isso. Eu dei o exemplo do meu filho, era só para você poder entender a lógica que está por trás disso. O que eu tenho que gravar é que uma proposição que usa o conectivo e só é verdade quando todas são verdades. Então, repetindo, conectivo e só é verdade quando todas são verdade. Tudo bem? Beleza. Olha esse exercício daqui. Dentre as alternativas abaixo, e considerando o valor lógico das proposições compostas, a única falsa é... Aí, olha o que a gente vai fazer. Ó, 3 mais 4 igual a 7. Não, ó. Peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu apagar. A letra A, ela usa o conectivo ou. A letra B, o e. A letra C, o sim então. E a letra D, o se somente se. Cada letra usou um conectivo. Um único conectivo que nós estudamos até agora foi o E. Então, eu vou lá para a letra B, que tem um conectivo que eu estudei. Aí, olha só. Primeira proposição. Quem é o P aqui? Quem é o P? É a primeira proposição aqui, que eu vou circular em preto. 4 mais 4 igual a 8. 4 mais 4 é igual a 8? É sim. Então, o meu P, ele é verdadeiro. Quem é o meu Q? O meu Q que eu vou botar em azul aqui. Quem é o meu Q? 3 mais 5 é igual a 7. 3 mais 5 é igual a 7? Isso é falso, porque 3 mais 5 é igual a 8 e não é igual a 7. E ele está usando o conectivo E. Para o conectivo E, o conectivo E só é verdade quando as duas são verdades. A primeira é verdade, beleza, mas a segunda é falsa. Para o conectivo E, quando a primeira é verdade,
Ó, o conectivo E. Quando a primeira é verdade e a segunda é falsa, o resultado final vai dar o quê? Falso. Então, isso aqui dá um resultado falso. E ele queria que a gente marcasse a alternativa que era falsa. A letra B é o gabarito. O resultado é falso. Eu não vou fazer a letra A, a letra C e a letra D, porque fala de conectivos que nós vamos estudar já já, tá bom? Mas você já chegava no gabarito se você soubesse o conectivo E. Porque o conectivo E só é verdade quando as duas são verdades. Já que a segunda foi falsa, faz com que o resultado seja falso. Você matou o gabarito. Ah, Felipe, então peraí. Eu faço a primeira, eu faço a segunda. Vejo o conectivo. Junto isso é como se fosse uma continha que você está fazendo, entende? Eu estou operando, eu estou juntando essas duas proposições lógicas para chegar no resultado final. E para o conectivo E, quando eu junto verdade com falso, dá falso. Se eu juntasse verdade com verdade, aí daria verdade. Entendeu? Então é uma continha que eu estou fazendo, uma continha lógica, tá? Vamos colocar assim. Tudo bem até aí? Beleza? Tranquilo. Atenção! Existem expressões que equivalem ao conectivo E. Então, existem expressões que equivalem ao conectivo E. Tudo bem? Porque normalmente é o E que aparece, mas a banca, para tentar te confundir, ela pode usar algumas palavras que fazem papel do E. Tá? Quais são elas? As conjunções adversativas. Lembra lá do português? Aquelas conjunções adversativas? Mas, porém, todavia, entretanto, aquelas conjunções adversativas do português, aqui no raciocínio lógico, elas vão fazer sempre papel do conectivo E. Felipe, dessas aí, qual é a que mais aparece? O mais. Esse mais, tá bom? Esse mais, ele vai fazer papel do E. Exemplo, Pedro é professor, mas seu pai é médico. Isso aqui significa, Pedro é professor, é a proposição P, seu pai é médico, é a proposição Q, e esse mais faz papel do conectivo E. Eu estudei, mas não passei. O que eu estou querendo dizer? Eu estudei e não passei. Mas, Felipe, o mais, ele é a conjunção adversativa. O E, o português ensina que é a conjunção aditiva. São coisas diferentes, eu sei. Lá no português são coisas diferentes. Mas aqui no raciocínio lógico, você vai trabalhar o mais como sendo papel, fazendo papel de E. Tudo bem? Olha essa questãozinha aqui. Considere a seguinte proposição. Márcia é uma atleta dedicada, mas nunca chegou em primeiro lugar. Nessa proposição, o conectivo lógico é, se eu tenho mais, o mais vai fazer sempre papel do E para o raciocínio lógico. E o E é a nossa conjunção. Tá bom? Disjunção exclusiva, nós vamos ver que é o ou. Disjunção inclusiva é o ou, que é o próximo conectivo que nós vamos falar. Condicional é o se então. E bicondicional é o se somente se. O E é a nossa conjunção. Gabarito, letra D de Deus. Mais uma. Paula é brasileira, entretanto, não gosta de futebol. Então, o que o português prega? Não vou aprofundar, tá bom? Porque isso aí o português estuda. Paula é brasileira. Como o Brasil é chamado aí de país do futebol, vamos dizer assim, então é normal, é esperado que quem é brasileiro goste de futebol, porque a gente tem a cultura muito forte do futebol. Então, Paula é brasileira. Era esperado que ela gostasse de futebol. Mas o que acontece é o contrário. Apesar dela ser brasileira, ela não gosta de futebol. Então, esse mais, porém, todavia, entretanto, dá uma ideia de contrário ao que se esperava. Exemplo, eu passei, mas não... Eu estudei, mas não passei. Se eu estudei, o esperado era que eu passasse, mas aconteceu o contrário, eu não passei, né? Então, essas conjunções adversativas, elas vão dar pra gente aqui sempre o papel do E, e o E é a nossa conjunção.